bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma amanhecendo com Cristo, mais uma manhã estamos louvando a Ele por sua bondade, amém? Bem-vindo ao meu canal, sou a missionária Gilma, continua aí ouvindo, compartilha, dá o teu like, comentário, para que, em nome de Jesus, cada dia mais você seja fortalecido, também ajuda o canal aí, amém? Amados, eu quero convidá-lo nesta manhã para a gente estar aqui meditando na palavra do Senhor. Se encontra no livro de Lucas, amado, uma palavra muito gloriosa para os nossos corações, onde o Senhor fala poderosamente para nós, amém, amados? Lucas 18 diz assim, amados, a parábola do juiz iníquo, onde o Senhor Jesus aqui falando conosco, Lucas narrando, e diz assim, amados: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorar a defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, meus amados? Que palavra gloriosa para mim e para você, amados. Aqui Jesus falando essa parábola, dizendo o dever de orar, a persistência de orar e não esmorecer. Por quê? Porque, amados, tende por as nossas vidas, e quando a gente ora por uma determinada causa, a gente querer esmorecer no meio do caminho. Por quê? Porque não tem prazo, não tem tempo, né, para que recebemos nossa causa de vitória. E Jesus aqui nos ensinando que devemos perseverar para não esmorecer no que? Na oração. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, amado, capítulo 5, do 17, diz que devemos orar sem cessar. E isso significa que Jesus está nos ensinando a orar sem cessar, a permanecermos, para que não venhamos desfalecer nossas forças e queremos parar de orar. E aqui, amados, a Bíblia diz que numa cidade havia um juiz, não se diz a cidade, Jesus aqui dizendo por meio de parábola, e também uma viúva. E a Bíblia diz que esse juiz, amados, ele não respeitava homem algum, né? E naquela cidade havia aquela viúva e ela tinha uma causa. E ela ali compareceu àquele juiz e dizendo que julgasse a sua causa contra o seu adversário. Mas a Bíblia não revela que tipo de adversário ou de causa ela estava colocando diante daquele juiz. Aqui não é revelado se era por bens de terra, se era auxílio que ela precisava da sociedade, como ela era viúva. Não diz que tipo de adversário ela estava ali a enfrentar, mas ela estava colocando sua causa e ela ali importunava ele. Diz a palavra do Senhor que ele por algum tempo não quis atendê-la, não quis ouvir a sua queixa ou era a sua causa, mas a persistência dela, né, fez com que ele disse o quê? Por esta mulher tanto me importunar, vou advogar a sua causa para que ela me deixe em paz, para que ela não venha falar mal de mim, né, para que ela não venha me molestar. E a Bíblia diz, amados, que ele assim advogou a sua causa. E podemos perceber que a causa foi positiva. Amados, para nós não sabemos qual foi a causa. Talvez você diga assim, mas a minha causa, missionária, é uma causa que só Jesus é para advogar, e só Ele mesmo, amado. E aqui vimos que ela precisava que sua questão fosse resolvida. Por quê? Porque estava incomodando, para que ela viesse ter sossego, para que ela viesse ter tranquilidade, né, naquele problema que ela estava ali, que ela chamou de adversário. Então não importa qual era a forma, mas ela precisava
E ela levou a sua queixa, a sua causa diante dele e queria uma resposta de vitória. E a Bíblia diz, amados, que ele assim o fez. E Jesus nos convida, o Senhor nos convida no 6, a analisar o que disse esse juiz. E esse juiz disse assim: portanto, me importunar, eu vou advogar. Foi assim? E agora, o Senhor, ele faz uma pergunta, a Jesus, narrando aqui essa passagem, ele faz uma pergunta para mim e para você. E ele diz assim, amado: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clama dia e noite? Então ele faz uma pergunta para mim e você. Ei, se esse juiz não temia a Deus, não possuía um bom caráter, não temia aos homens, não era uma pessoa honesta, ele advogou a causa dela para ela parar de importunar, não porque achava que ela merecia a ganhar a causa e que ela merecia ser atendida. É assim? E Jesus aqui pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aquele que clama, aquele que tem colocado diante dele suas orações, que tem se lançado aos seus pés, que tem contado para ele, confiado nele. Então, se você tem confiado no Senhor e colocado a causa diante do Senhor, ele pergunta a você e a mim: você está desfalecendo? Você está esmorecendo a sua oração? Ele pergunta para mim e você: tem você ainda crido que o Senhor fará justiça nesta causa? Porque ele diz: farei justiça aos meus escolhidos. Por quê? Porque eles me clamam dia e noite, eu sou fiel. Não é como esse juiz iníquo, Senhor. E ele diz assim para mim e para você: parece estar demorando a tua causa a ser advogada, a ser julgada, a ser atendida? Não. Olha o que ele fala para mim e para você. No 8. Digo-vos que depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Digo-vos que depressa. Aos meus olhos, teus olhos estão demorando. Amados, já passei por momentos que eu olhava causas de muitos anos. Mas eu orei ao Senhor e depois de um mês o Senhor, Ele deu resposta. E eu dizendo: Senhor, muda a história, porque eu sei, Pai, que é difícil, mas não é impossível. E ali o Senhor advogou aquela causa, atendeu o meu pedido de anos, amados. Porque para o Senhor fazer de repente, não existe dificuldade, não existe embaraço, não existe dureza de coração, não existe porta fechada, não existe alguém não querer, porque quem prevalece é a vontade do Senhor. O que prevalece é a vontade do Senhor. Creia nisso. Não é a circunstância que vai dizer se Deus pode ou não pode advogar e fazer a causa, advogar a causa ao teu favor. Não é. Mas é a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: lhe fará justiça. Ei, creia que o Senhor lhe fará justiça. Deus está trabalhando. Não pare de orar, mas prevaleça e creia que depressa o Senhor vai fazer justiça. E Ele te convida ainda no versículo, na parte de baixo, diz assim: eu te convido para quando eu voltar, eu ache fé na tua vida. Jesus convida que eu e você não foque e não se desgaste e morrer espiritualmente por conta do problema da causa que não foi advogada ainda. Mas Ele quer que o meu coração, teu coração estejam firmes e alicerçados em Cristo, olhando para o Senhor Jesus, que Ele diz: quando eu voltar, eu vou achar fé no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te convida para que você não desespere, porque tua causa, a tua vida ainda não chegou o milagre. Mas Ele quer que você persista e não esmorecer na tua oração, mas que o teu olhar esteja posto no Deus da tua salvação. Para quando o Filho do Homem vir, ache fé na minha vida e os teus pés e os meus pés estejam firmes nele. Amém, meus amados? Então guarda essa palavra. Eu quero deixar para a meditação Isaías 65, 24. Recebe da parte de Deus essa palavra, olha, e creia. E será que antes que
clame, eu responderei. E estando eles ainda falando, está falando ainda, eu os ouvirei. Então o Senhor está dizendo para mim através dessa palavra. Ele respondeu àquele povo lá no livro de Isaías, falando com ele. E ele disse, ainda que vocês, será que antes que vocês clamem, eu estou respondendo a tua oração. E ainda vocês ainda estão falando, está contando o problema. Eu estou ouvindo. Eu já ouvi e já respondi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia nesta palavra, que o Senhor é providência, que o Senhor é justo juiz. Aleluia, na minha e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta gloriosa palavra. E continua, Senhor, nos ajudando com a graça, com a misericórdia e sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Senhor, reaviva a fé, coloca a perseverança e que ele e ela não esmoreça a sua fé, mas que creia que o Senhor é um justo juiz e que advoga nossas causas. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tens cuidado de nós e continua nos fortalecendo para que nossos pés estejam firmados em Ti, ó Pai. E quando raias nas nuvens, Pai, estamos preparados e alicerçados na Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre a vida de cada um. Amém, meus amados? Fica na paz, Deus abençoe.